Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de novembro de 2011, domingo. O verbete é o de número 2128. Tem 6 páginas, 49 elogias e 12 máximas. O tema é diálogo desassediante. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana professora Adriane Pereira, que vai responder pelo Skype. Agora, definição. O diálogo desassediante é a técnica interassistencial por meio da linguagem verbal ou diálogo mental, promovendo acertos, acordos, esclarecimentos, mudanças, reconciliações, resoluções e consensos. A palavra empregada na condição de recurso desassediante, a minimização dos mal-entendidos, a não verbalização dos sentimentos e pensamentos gerando autoassédio, a eliminação dos monoideísmos, a palavra assertiva escolhida a dedo, a aplicação do hétero-respeito na comunicação entre os pares, e por aí vai. A fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, a assinatura holopensênica verbal, a plateia extrafísica favorecendo ou dificultando os acertos mútuos, a condição patológica do paracomatoso, os bloqueios laringo-cardio-chacrais interferindo na comunicação, a necessidade da diz-assim após o diálogo. Agora, na argumentologia, nós temos o parágrafo de 7 dificultadores na realização do diálogo interassistencial. Está aqui na ordem assertiva alfabética. Tem também o parágrafo da checagem, com 3 grupos de condições a serem analisadas anteriormente ao diálogo desassediante. Tem também o parágrafo das 34 perguntas técnicas listadas em ordem alfabética a serem consideradas pelo pesquisador, visando qualificar o diálogo desassediante. Tem o parágrafo dos benefícios resultantes direto ou indiretamente da realização do colóquio interassistencial. São 6 benefícios. E tem também o parágrafo dos fatos. São 10 fatos a serem ponderados perante o tema proposto, listados na ordem alfabética. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos a argumentação fatuística, categoria de comunicação, confutaciologia, desassediologia e tempo assistencial. Frase enfática: o diálogo desassediante constitui ferramenta útil e prática no processo interassistencial ao promover esclarecimento, reequilíbrio íntimo e pacificação no micro-universo dos envolvidos. Você já aplicou o diálogo desassediante? Quais repercussões multidimensionais decorreram desse fato? A bibliografia tem 3 fontes. Agora, nós fizemos aqui uma mega análise, baseada na do João Paulo, com 15 itens. Interassistenciologia, tares, reconciliações, heterodesassediologia, sinceridade, linguagem, impactoterapia, elucidação, holopacificação, argumentação, confutaciologia, comunicologia, megafraternologia, acolhimento e harmonização. Agora, nós também estamos distribuindo aí um pequeno verbete de 2 páginas do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia sobre cerebrologia. O argumento é o neoperspectivológico. Ele apresenta aí, ao todo, 4 enumerações e com dados específicos de cada coisa sobre o cérebro. E qualquer coisa eu peço a vocês para fazer a revisão, porque nós não fizemos uma revisão final. Ele está na bruto. Agora, questionologia aqui.
Os exercícios mentais para abertura do chakra frontal são recomendados para iniciantes do parapsiquismo? O que me foi recomendado basicamente é mentalizar um cristal iluminando as letras OM. Olha aqui, nós achamos que isso tudo é símbolo e muletas que deve ser dispensada. Quanto menos a gente usar isso, melhor. Use o seu discernimento, a sua ideia, a sua intenção, a sua motivação, a sua vontade. E vamos deixar símbolos. E os processos da muletaria, é muita muleta, isso tudo aí é bobagem. Nós não precisamos disso. Pensa só que você domina o processo e o seu discernimento e a força da sua decisão, intenção, vontade. Outro, o que o senhor acha do ábaco, instrumento para cálculos? O senhor é a favor de sua utilização? Não, não sou. Isso aí é dentro da evoluciologia, nós temos que preferir o mais evoluído. Então, eu vou te dar 6 coisas mais evoluídas que nós preferimos. Primeiro, esse processo do ábaco é primário, descartável para consciência lúcida quando normal. O garfo é descartável no lugar do pauzinho. Quer dizer, o pauzinho é descartável e coloca o garfo no lugar. O microcomputador é melhor colocado que na máquina de datilografia. A Tares é melhor do que a Tacom. A TENEPS é muito melhor do que a religião, tem que esquecer isso. O EV é a melhor coisa no lugar do Reiki e da Seishnoye. Estou dando o que é que nós achamos da evoluciologia dentro do processo da conscienciologia. Outro, o que o senhor acha da biografia do Vincent van Gogh? Ele está em bom lugar? Olha, ele era piradão, mas parece que tudo agora ele está melhor. A notícia que eu tive dele é que ele estava um pouco melhor, sim. Estava mais reajustado. Outro, é possível um feto projetar sua consciência para fora do útero? Vi essa afirmação em palestra do pesquisador e ufólogo Raul Pascoal. Sim, nós também achamos que isso é possível. Existe um caso ainda mais sério, que é bom a gente pensar que esse aqui causa muito impacto na pessoa. É o seguinte, depois que sai daquela fase fetal, o recém-nascido, às vezes, você vai lá e mexe com ele na hora que ele está dormindo. Ele sai fora, descoincide, se projeta e volta a ser o adulto que ele foi na vida anterior. Isso dá um choque danado, principalmente para o pai e a mãe que vai ver o filho como era na vida anterior. É um tapa na cara, ou se vocês quiserem, para-tapa na para-cara. Isso tudo acontece, de modo que vai devagar. Tudo depende do nível de discernimento, de lucidez da consciência. Por gentileza, qual é o exercício mais simples que você viu até hoje para o desenvolvimento da ectoplasmia que tenha se mostrado eficiente? EV, arco voltaico e TENEPS. Mete o peito nisso aí que você vai desenvolver a ectoplasmia, é a melhor coisa que tem. Agora, eu quero dizer para vocês que o Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis, Foz do Iguaçu, que para exercer a sua cidadania evolutiva, vai reunir no dia 4 de 12, quer dizer, domingo que vem, às 15 horas, no discernimento. Tem a pauta, diretriz da saúde holossomática para Cognópolis. Deliberar sua proposta elaborada na OIC, durante o primeiro fórum de parapolíticos, e a apresentação do projeto Longevitar. 2. Constituição de comissão provisória para a conclusão do plano diretor de Cognópolis Foz, da Unicim. 3. Comissão de gestão do C500, eleição de 5 novos conselheiros para integrar a comissão. É domingo próximo, 15 horas, todo mundo lá no discernimento, certo? Agora, aqui nós temos o primeiro fórum de parapolítica em saúde holossomática, as diretrizes da saúde holossomática na Cognópolis. Se alguém se interessar, a gente empresta. Agora, eu quero chamar a atenção também para o Colégio Invisível da Serenologia. Quem quiser entrar em contato com esse colégio é serenologia@colegiologia.org. Agora, aqui tem muita coisa interessante sobre o Colégio Invisível da Serenologia. Se alguém quiser ver, está aqui. Isso também tem esse folder lá na recepção do CAEC. É só a pessoa se dirigir até lá. Então, agora eu entrego no Skype a professora Adriana. Olha lá, ela está lá, sorridente, hoje ela está de azul. Olha lá. Vocês sabem que essa aí é uma da maior, assim, de finesse e postura, né?
Ela não está aqui para vocês verem, mas no normal dela, ela tem uma das maiores posturas e força presencial, essa dona aí. De modo, pode falar, faz favor. Adriana, seguinte, na página 34, dificultadores, o número 1, deseducação. A sinceridade usada enquanto pretexto para ser deseducado. Classuda. É que é o seguinte, a sinceridade ela é usada, mas de uma maneira equivocada. A sinceridade ela é um trafor da pessoa, mas ela tem que ser bem aplicada, ela tem que ser qualificada. Então, usar a sinceridade, mas ser deseducado, você desqualifica. Então, é preciso ver o contexto e é preciso ver em que situações e de que maneira essa sinceridade vai ser utilizada. Levando sempre em conta que você tem que usar o bom senso e também a educação. Não adianta ser sincero e você acabar com a pessoa. Então, tem que ter essa qualificação, tem que ter esse discernimento na hora de usar essa sinceridade. Correto. Agora, na página 33, mitologia, o mito de Pandora. Tá. Achei interessante essa analogia que eu vi num texto, porque existe um filósofo alemão, eu não tenho profundidade na filosofia, mas eu li um texto do Hans-Georg Gadamer, se não for esse o nome, você me corrige a pronúncia correta. Mas ele fala que o diálogo, ele é uma caixa de Pandora, ou seja, você nunca sabe aonde aquele diálogo vai dar, você nunca sabe aonde de que forma que ele vai acontecer, quais são as repercussões que isso vai dar. Em termos de assistência, o diálogo ocorre dessa mesma maneira. Você vai, às vezes, auxiliar, vai assistir uma pessoa, mas você não sabe de que maneira essa pessoa vai reagir, quais são as repercussões que isso vão ocorrer no seu diálogo. Por isso que eu coloquei esse mito, e esse filósofo alemão, ele cita que o diálogo é uma caixa de Pandora. Agora a última aqui, a página 32, na página 32, a 11ª linha de baixo para cima, é o silêncio ensurdecedor. Tá. Isso aqui, Alindo, é o seguinte, às vezes a pessoa ela não comunica, ela não expressa, ela não fala o que ela está pensando ou o que ela está sentindo, mas aquilo está gritando dentro dela. Então o diálogo ele serve justamente para a gente esclarecer pontos que estão obscuros. E muitas vezes a pessoa não está dizendo com palavras, mas ela está expressando pela energia dela, pelo gestual, pela forma como ela está agindo. E se você for um pouco mais sensível, você percebe pela energia que, embora ela não expresse o que ela pensa, aquilo está gritando, fica visível nas energias aquilo que ela está pensando ou que ela está sentindo. Então, na medida do possível, o melhor é esclarecer, o melhor é você colocar as suas ideias, as suas opiniões e aquilo que você está sentindo. Sempre levando em conta o contexto, as pessoas que você vai abordar, o momento em que você vai abordar, de que maneira você vai abordar. Ficou claro para você? Correto, e parabéns. Adriane, queria que você falasse aqui na página 32, na parafatologia, na 6ª linha, você fala da paratecnologia de desassédio. Você pode explanar mais sobre isso? Quando eu coloquei esse item, João Paulo, eu pensei assim, que os evoluciólogos, eles devem ter uma maneira, uma técnica, usar de artefatos que às vezes a gente desconhece para poder assistir melhor as consciências. E então eu penso que eles têm todas essas ferramentas para auxiliar, para assistir melhor as pessoas. Eu não tenho lembrança e conhecimento de várias paratecnologias, mas imagino que na dimensão extrafísica possa se usar por exemplo, de teatros, de encenações, a parapsicoteca, justamente para auxiliar, para ajudar nessa assistência por meio do diálogo, ou de imagens, ou de sons, em que a pessoa possa ser melhor esclarecida.
Beleza. Você pode ver também aqui na página 33, na binomiologia, você fala aqui na quarta linha do binômio verdade-limite. Isso aqui é para a profilaxia de estupro evolutivo, assim? Também pensei nesse item também, porque quando nós vamos assistir uma pessoa, vale a pena observar o limite dessa pessoa e sondando como que ela pensa, como é que ela sente, como que ela reage às ideias. Você fazer um estudo, né, às vezes até se for possível prévio, antes de abordar a pessoa, porque cada consciência, cada indivíduo, ele tem o seu limite. E se a gente ultrapassa esse limite, ou se a gente carrega demais nas tintas, você de fato pode fazer um estupro evolutivo. Então, não é porque a gente tem uma informação de ponta que nós vamos perfurar a consciência com as nossas ideias. Então, vale a pena observar qual o limite das pessoas para a gente poder assistir, né? A assistência é melhor realizada quando ela vai no limite daquela consciência, dentro daquilo que ela aguenta, dentro daquilo que ela pode, até aquele momento evolutivo. Pode ser que no outro contexto ela possa e aguente mais, e aí a gente vai um pouco mais além. Ficou claro? Ficou. Obrigado. Obrigada. Colocou na antonimologia a palavra monólogo. Existiria um monólogo desassediante, no qual o assediado faria um monólogo positivo, cosmoético, assistencial, com o assediador, que ele não vê, não escuta, mas sabe que está a seu lado, no intuito de conseguir que ele o desassedie? Em tese, vejo que a hipótese seria plausível. Qual a sua opinião? Pode ocorrer o diálogo interno, você mesmo fazendo um diálogo consigo, se desassediando. Essa é uma técnica que eu utilizo, ou mentalmente, ou até por meio da escrita, onde eu vou esclarecer pontos para mim que não estão claros, e também há situações em que você pode manter um diálogo mesmo não tendo uma clarividência, mas às vezes percebendo pela energia o padrão do assediador, que você pode também promover esse diálogo, fazer essa tares, esse esclarecimento, e assistindo essa consciência, facilitando, ajudando, né, para que ela não te assedie, seja esclarecida de alguma forma, e que você também se desassedie. É possível fazer. As consciências livres podem readquirir o psicossoma se precisarem. Quando pergunta aos serenões qual foi o último trafar eliminado, qual trafar, eles respondem: não, eu estou querendo saber, ainda não consegui essa resposta. Vamos ver se você consegue antes de mim. Agora, outra coisa. As consciências livres têm muita liberdade de expressão, livre-arbítrio. Mas eu acho que ela voltar a ter psicossoma, isso não acontece. Por quê? Isso seria falta de previsão. Elas não têm isso, elas não vão ter um erro desse. Isso seria um erro. O que vocês acham, não é verdade? Então eu acho que isso, em tese, é impraticável. Não tem isso, não. Desde menina que minha mãe me chamava de estabanada, pois vivia derrubando coisas, esbarrando em móveis e acabava me machucando, nada grave, só hematomas. Isso continua até os dias de hoje, só que com mais frequência, na verdade todos os dias. De alguns anos para cá comecei a cair no chão. Todos os dias batem alguma coisa, vivo cheio de hematomas. Em minhas mãos já explodiram 8 isqueiros do nada, lâmpadas que apagam sozinhas quando não estouram. A televisão some a imagem quando chego na sala e demora a voltar ao normal. Tem outros objetos elétricos que explodem na minha mão. Estou começando a ficar preocupada, pois eu assisti a tertúlia na qual você mencionou o caso. Gostaria de saber se o meu caso também é de ectoplasmia. Não, o seu é de super, extra, ultra ectoplasmia. É pior do que isso. Você está num caso grave. Não tem estigma como o caso que o senhor citou. Só se puder me esclarecer. Tem estigma, sim. Você acabou de dizer que tem hematoma todo dia lá, está falando lá em cima. Isso é estigma. O que há? Hematoma? Vocês querem coisa mais do que isso? Estigma mais óbvio. Olha, eu acho que você precisava de vários banhos de loja. Um só não vai adiantar, não. Agora, você precisava de laboratório, precisava de participar de certos cursos nossos, mexer na dinâmica e também lá na consciência terapia para ver a sua anamnese.
Vê como é que é a sua vida pregressa. O que você fez? Algumas perguntas bem no ponto devia de ser feitas para você, para saber o que se passa com você. Primeiro, a sua idade. Se você já mexeu com algum processo de seita africana de algum modo. Essas coisas todas têm sua razão, porque isso piora a situação. E às vezes é a própria família que leva a pessoa para fazer isso. Tem que examinar. Outra coisa também, ver se travaram a mediunidade, como eles gostam de falar, que fecha, tranca a mediunidade da pessoa. Isso também tudo tem que pensar. Agora, ó, eu te recomendo, na minha condição de seu bisavô, pensa bem, com todo o meu paternalismo, se fosse comigo, eu ia acertar as coisas com você nos detalhes. Primeira coisa, você tem aí uma fraqueza enorme no cerebelo. O processo é cerebelar e é o sistema nervoso secundário. Não, o processo é psicomotricidade. Ela tem alteração. Então, primeira coisa é a psicomotricidade. Depois é que tem que ver o que ela tem de ectoplasmia alterada e efeitos físicos patológicos, com acidente de percurso. Teria que ver. Que aí falta concentração, falta atenção dividida. Agora, isso tudo é cerebelar, é psicomotriz, é um processo do sistema nervoso secundário. Isso é um caso, se ela viesse aqui, era o caso de vocês fazerem com cobaia com ela. Que ela, se é do jeito que ela está falando, ela é ótima. Em matéria de, vamos dizer, desastre total, permanente. Agora, ela é ótima, porque ela deve ter muita energia. Porque senão não teria sobrevivido. Ela não falou a idade, mas ela não teria sobrevivido. Ela já falou que 8 isqueiros no nada, quer dizer que ela fuma, é outra bobagem que ela faz. Então isso aí piora mais. Quem tem ectoplastia e fuma ou usa cocaína morre cedo. Cuidado com isso, estou te falando antecipadamente. Olha bem, todo mundo está vivendo 100 anos, vamos pensar nisso. Não acabe com a vida, queimando a vela da vida pelas duas pontas. Isso não é bom, não. Gente, eu entrego então a nossa amiga para vocês. Podem falar. Quem é que está com o microfone? É você, Melissa? Faz favor. Oi, Adriana. Duas questões, na página 33. A primeira é em binomiologia, o binômio diálogo psicossomático e diálogo mental somático. O que seriam esses dois tipos de diálogo, assim? Acho que vale a pena considerar quando a gente mantém um diálogo, ficar atento às nossas emoções, às nossas intenções e o nível do nosso argumento. Dependendo do tipo de argumento que a gente utiliza, a gente pode estar sendo mais emocional ou menos emocional, né? Uma pessoa pode usar do diálogo e usar a chantagem emocional. Então, esse é um diálogo psicossomático, ele pode estar ocorrendo, porém está predominando o aspecto emocional. Quando você procura manter uma linha de intencionalidade sadia e, de fato, querer assistir, de fato, querer ouvir o que o outro tem a dizer, a forma como ele pensa e aquilo que ele necessita naquele momento, você se abre para o amparo, você se abre para novas ideias e você pode estudar o que de fato aquela consciência precisa. E a partir daí, dar, se for o caso, né, sugestões, auxílio, assistência dentro daquilo que ela necessitar, com mais racionalidade, tirando a sua qualquer segunda intenção que possa haver nesse diálogo. Então, eu acho importante prestar atenção nos argumentos que nós utilizamos. Se de fato eles são argumentos que vão esclarecer a pessoa, se de fato são argumentos que vão assistir dentro daquilo que ela precisa. Porque o diálogo assistencial não é aquilo que eu acho que ela necessita, é aquilo que ela pode naquele momento, é aquilo que ela aguenta naquele momento. E se couber fazer atares, então que ela seja feita, mas dentro do nível do meu assistido, e não do nível que eu acho que tem que ser. Ficou claro isso? Sim, ficou. Obrigada. Outra questão aí é na antagonismologia. É o segundo antagonismo, antagonismo ansiedade, retilineidade verbal.
Você poderia aprofundar? Posso, porque a ansiedade, ela dispersa. E num diálogo, se a pessoa está muito ansiosa para promover esse diálogo, ela às vezes não consegue manter um nível de racionalidade e retilinearidade naquilo que ela está falando. Então, quanto mais ela ficar pacífica, tranquila, observar as reações do outro, mas não se contaminar com essas reações, e quanto mais ela buscar manter uma calma e a tranquilidade para fazer uma assistência mais rígida, maior vai ser a retilinearidade. Eu costumo utilizar para fazer o diálogo, quando eu estou mais lúcida para isso, ficar o mais tranquila possível, não alterar a voz, procurar ver, ouvir principalmente o que o outro tem a dizer. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de ouvir o outro. Eu acho que ouvir é uma das habilidades mais sérias que você pode ter em nível assistencial, porque é a partir do ouvir que você entende o ponto de vista do outro. E você mantendo essa tranquilidade, você fica mais perceptivo, você percebe mais o outro, você percebe a psicosfera, percebe amparador ou até assediador que possa haver, e aí você consegue manter uma maior retilinearidade. Obrigada. Obrigada eu. Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta sobre esse verbete que o senhor trouxe. Sim. Aliás, duas. No item 6 da primeira folha, o senhor coloca glutamato. Aí a minha pergunta é se esse glutamato é o mesmo desse glutamato de sódio que faz um mal a gente. É a mesma coisa. Por isso que fizeram o glutamato. Agora, o glutamato cria uma opção de problema, estômago, etc. A gente então sabe. Mas ele existe. E ele processo cerebral. É neurotransmissor. Tá. Olha, para mim ainda tem muitos outros que nós ignoramos. Para mim ele é terrível, mas tudo bem. Agora, olha só, agora na última linha, o senhor coloca assim, ó, os grandes cérebros são os que dominam o paracérebro. Esse cérebro, os grandes cérebros aí, é metáfora ou é o cérebro mesmo? Não é o cérebro mesmo. Mas eu não entendi, então. E também o próprio cérebro, metáfora, o que você quiser. Qualquer um desses, você pode usar à vontade. Mas então me explica melhor isso. O seu cérebro é bom e você funciona bem com ele se você tem noção do paracérebro e sabe usar o paracérebro. Senão, por exemplo, essa nossa amiga, ela usa só o cerebelo e mal usado. Ainda não usa o cérebro direito. Essa que escreveu aqui, aí dos efeitos físicos negativos. O dominar é saber usar, é saber dar liberdade ao paracérebro. É saber o núcleo do cérebro é o paracérebro. Tá. Se a pessoa não sabe, ela nem sabe que ainda tem paracérebro, o que adianta? Tá, agora eu entendi o dominar. Ela está acerebralizada. Tá, agora eu entendi o dominar. É dar liberdade para o paracérebro manifestar. É o jeitão. Tá bom, obrigada. Adriana, Oi. Rosa Ramalho, página 31, estrangeirismologia, no item striptease cosmoético, como pode ser feito esse striptease num diálogo interassistencial? Eu vejo que uma das maneiras é primeiro ouvir, segundo ouvir, terceiro ouvir e depois você fala. Porque primeiro você precisa ter argumentos para esclarecer aquela consciência de acordo com a realidade dela. E esse striptease, ele deve ser feito sem que essa consciência seja agredida, obedecendo, né, você tendo total respeito por aquela consciência. Um exemplo bem prático disso a gente vê no Consciência Cobaia. Ocorre da pessoa colocar situações, às vezes até pessoais, mas isso é até um certo limite. Ela se coloca, ela se expõe até onde ela quer, até onde ela aguenta. E os professores procuram manter esse respeito também. Ela vai sendo esclarecida, vai sendo encaminhada, vai sendo orientada, mas sem que ela seja agredida de alguma maneira. Então, acho importante a gente treinar esse aspecto do striptease. Ele pode acontecer, a pessoa pode se revelar para você. Esse eu já mandei.
mas desde que esse respeito seja mantido. Eu lembro que teve um verbete da Mabel, em que ela leu uma frase, se você me permite, ela falou o seguinte: na experimentologia, o constrangimento importa, né, frontalmente a alguma pessoa, é o primeiro ato a ser evitado no universo da assistencialidade interconsciencial através da benignidade. Se não me engano, foi o verbete Boca que ela apresentou, em que a gente pode assistir, pode auxiliar, mas desde que as nossas colocações não causam um constrangimento para a pessoa. Precisa saber usar essa ferramenta à hora de você fazer atares, para não expor demais a pessoa. Usar, então, a dosificação das informações, né? Sim, você estudar como que o que aquela consciência já conhece, a forma como ela pensa, principalmente o aspecto energético, né? Você perceber as reações energéticas também dela, ver se aquilo que você está colocando, ela está de fato entendendo, ela está compreendendo, como é que está toda a aura energética dela naquele momento, se ela está tendo intrusões, se você está colocando informação demais. Então é dosificar realmente, é você fazer atares, é feito muitas vezes no striptease, mas desde que aquela consciência não saia agredida com isso. Obrigada, Adriana. Obrigada eu. Adriane, Malo. Oi, Malo. Tudo bem? Tudo bem? Show, verbete. A respeito desse mesmo contexto aí que você estava abordando com a Rosa, os limites da impactoterapia, porque na impactoterapia e na TARES tem uma abordagem bem clara em relação àquilo que você tem que esclarecer a pessoa. Então, entrar nisso para valer, não ficar cheio de dedos, botando panos quentes, principalmente quando no diálogo o interlocutor faz dali um muro de lamentações. Em vez de fazer o striptease, ele faz dali um muro de autovitimizações, de autoexposições desnecessárias. Então, como você vê a questão desse limite da impactoterapia franca, sincera, objetiva, e essa questão da pessoa, ela mesma não saber o limite na autoexposição? Ela faz uma devassa de si mesma totalmente desnecessária. Eu acho que cada caso é um caso, assim, não tem uma fórmula pronta. Eu estou testando isso comigo em vários contextos. Tanto em contextos que eu já fui esclarecida por meio do diálogo, quanto contextos que eu consegui fazer o desassédio por meio do diálogo. Porque eu vou falar da minha vivência, da minha experiência. O que eu tenho sentido é que quando você procura esclarecer com um argumento mais lógico, mais racional, essa TARES ela acontece. Ocorre essa sinceridade, mas sem que a pessoa seja agredida. Ela leva um impacto ela leva um impacto pela experiência que você teve, pela aquela informação lógica que você passou para ela, que impacta muitas vezes com contexto, com situações dela que é ilógico. Então isso dá um impacto. Mas assim, realmente tem um limite, e eu vejo que a gente vai adquirindo esse know-how, né? Ele não está pronto, não é uma fórmula pronta, mas que a TARES ela precisa ser feita, ela precisa ser realizada. Porém, a gente eu pelo menos tenho testado esses limites, né? De que maneira fazer. Existe uma palavra melhor a ser usada, se eu usar nesse contexto a pessoa vai entender melhor. Às vezes usar um pouco mais de energia, mas sem ser agressivo demais, para que a pessoa realmente entenda, seja feito o esclarecimento, mas sem que ela se sinta violentada. Não sei se eu me fiz clara nesse sentido. Adriane, eu vejo também a questão da condenação mental. Na verdade, o que inviabiliza a pessoa fazer uma impactoterapia em bom nível é que ela não fez a revisão de preconceitos pessoais. Então, pensa que está fazendo o esclarecimento, quando, na verdade, está calcando em cima de condenações mentais preconceituosas que ela ainda tem. Então, eu vejo que é muito mais anterior à questão do esclarecimento da impactoterapia, o estudo pessoal de quem vai fazer a TARES do seu nível de preconceito.
porque sem uma revisão profunda disso, inviabiliza. É por isso que essa questão da agressividade é tão trazida à tona, e nem deveria ter sido, porque, na verdade, na hora que você vai fazer um esclarecimento e uma impacto-terapia, a agressividade é uma coisa que está descartada, porque a própria realidade dos fatos está sendo trazida, ela já tem o impacto necessário. A gente não precisa agregar uma onda de condenação mental e de energia desnecessária. Então, eu acho que a prévia disso é muito mais séria para ambos os interlocutores, o esclarecedor e o esclarecido. Como você vê? Eu gostei muito de você usar o termo preconceito, porque uma das maiores lições que eu tive em relação a diálogo, ele aconteceu há uns 4, 5 anos, quando eu estava numa sessão de quimioterapia e eu estava numa condição naquele dia, psicologicamente não estava muito bem. Eu tinha marcado a químio para tarde, coisa que nunca acontecia, eu sempre fazia de manhã, naquele dia eu fui à tarde, e uma pessoa que estava lá também acompanhando um outro parente que fazia químio, ela ficou me observando. Eu vi que ela estava me observando, ela percebeu que eu não estava bem, e ela se aproximou. Era uma jovem senhora, e ela começou a conversar comigo. Eu notei que ela tinha um aspecto de ideias religiosas, e minha primeira reação foi negar a assistência. Então, eu neguei aquela assistência e imediatamente me veio a ideia assim, por que você está negando essa assistência se a energia dela é tão limpa, tão assistencial? Eu me envergonhei na hora daquilo que eu tinha pensado, porque eu não estava em condições de escolher a assistência. E ela foi a pessoa que naquele dia mais me assistiu, que mais me ajudou. Então, essa questão do preconceito eu acho muito sério, porque às vezes você vai assistir uma pessoa que ela não tem muito a ver com você, que ela pensa muito diferente de você. E às vezes você também pode estar numa condição de ser assistido por uma pessoa que é muito diferente de você. Se você tem preconceito, você barra essa assistência. E a assistência, ela não tem limite, ela não tem rótulo. E fazendo uma consciencioterapia depois, uma análise, eu vi esses aspectos, né, de orgulho, de rótulo nas pessoas, de preconceito, que hoje em dia já está muito melhor, já não sinto mais isso. Mas o primeiro passo para fazer uma assistência é você deixar de lado as suas ideias pré-concebidas. Só um detalhe, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Posso complementar então só um detalhe? O fato de eu naquela assistência a ser recebida, o fato que ocasionou meu preconceito é porque essa senhora era evangélica. E, como eu falei, foi a pessoa que mais me assistiu naquele dia. Por isso, eu penso muito quando eu recebo uma assistência e quando eu faço uma assistência, quem eu estou fazendo e de quem eu estou recebendo essa assistência. Obrigada. Adriane, na página 32, na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, você fala da sondagem cosmoética. Como é que você define a sondagem cosmoética? Eu defino a sondagem no sentido de que você sonda, estuda aquela consciência para você assistir mais. Não é uma sondagem no sentido da curiosidade gratuita, né? Você busca elementos, você busca dados para você auxiliar e assistir melhor, para assistir mais. Então, essa sondagem eu procuro perceber o contexto dela, como que ela vive, o que ela pensa, o que ela acredita, a forma como ela se veste, a forma como ela se comporta, a forma como ela fala, ou seja, todo o contexto da consciência, para que eu tenha mais afinidade para assistir melhor, não por uma curiosidade gratuita. Adriane, oi, tudo bom? Tudo bem? Parabéns pelo verbete. E
É muito bom ver-te aí defendendo o verbete. O que eu queria perguntar tem a ver com a sondagem cosmoética. A gente sabe que há bastante tempo que trabalhas com conscienciometria e eu gostaria de saber a importância da conscienciometria dentro aqui da sondagem cosmoética e do diálogo desassediante. É fundamental. Eu não consigo separar as coisas, a conscienciometria dessa sondagem. Eu acho que uma complementa a outra, né? Porque primeiro é a questão da autoconscienciometria. Você faz a sondagem consigo mesma, então você se assiste em primeiro lugar. Você estando aberto para se assistir, depois você também consegue fazer essa sondagem com o outro, porque daí você tem mais ferramentas, você se conhece mais também, você sabe os seus limites de assistência, para poder auxiliar a outra consciência. Então, como eu falei na questão anterior, eu procuro estudar todo o contexto, né, daquela pessoa, a forma como ela vive, a forma como ela pensa, as reações, essa sondagem no sentido de você se aprofundar o entendimento de como aquela consciência se manifesta, para ver a melhor ferramenta, o melhor meio que eu posso fazer para fazer o esclarecimento. A conscienciometria, ela é indissociável para mim. Adriane, aqui é a Laura. A minha pergunta é na página 35, no item fatos, o terceiro item, a dúvida. A dúvida gera autoassédio. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso. Quando é uma dúvida que não é uma dúvida no sentido assim de você tem dúvida com relação a um texto, uma interpretação, mas é aquela dúvida que gera um conflito, é nesse sentido que eu quis dizer, ela gera muitas vezes o autoassédio. Então, na medida do possível, o ideal é que a gente não mantenha essa dúvida, a gente busque elementos para entender o porquê que houve aquele conflito, porquê que houve a dúvida, e a gente possa, assim, esclarecer e entrar numa pacificação íntima. Eu vejo que a dúvida ela é importante porque ela te alavanca uma autopesquisa, mas ela precisa ser sanada na medida do tempo. Obrigada. Obrigada. Aqui é a pergunta. O senhor conhece a eubiose? O que acha sobre essa ciência? Seria mais uma ferramenta para a autoevolução? Sim. Agora, eu proponho a conscienciologia, tá? Agora, para a nossa verbetógrafa, a exteriorização de energia é mais eficiência e prática do que o diálogo desassediante, principalmente quando se trata de mega assediador? Olha, eu não tive a experiência de fazer um diálogo desassediante com mega assediador. Mas eu penso que a energia, ela é fundamental. Mas o esclarecimento, ele também deve acontecer, se for possível, por meio desse diálogo, desse esclarecimento. A energia por si só, ela auxilia, mas ela não resolve o problema. Penso que o que vai auxiliar é o esclarecimento feito a essa consciência, seja um mini assediador ou um mega assediador. É por meio do esclarecimento que ele vai mudar o contexto, vai mudar as ideias dele e vai mudar a forma de atuar. Agora, aí vem aquela pergunta. Quer dizer que a professora Adriane nunca conversou com a Lindari? Eu não estou insinuando nada. Entende? Agora, eu ia falar que é o Adélio, mas o Adélio não chegou, né? Ele não está aí. Eu ia falar, era o Adélio. Quer dizer que ela nunca teve diálogo com vocês, né? Que coisa. Não me coloque em maus lençóis. Aconteceu um evento durante o arco voltaico. Estava aplicando em uma conhecida que passa por um momento bastante turbulento. Comecei a ver muita fumaça saindo da sua boca, da sua cabeça. Quanto mais energia passava, mais fumaça saía. Mantive a tranquilidade e continuei o processo, mesmo sem entender o que se passava. Pedi que acontecesse melhor a todos. Não comentei nada com ela para não assustar. Nós, duas consciências, ficamos bem. Gostaria de ter mais esclarecimento sobre o evento. Está certo agir conforme agir, dando continuidade ao arco voltaico? É lógico.
você funcionou bem. Isso é a saída da ectoplasmia, melhorando o ambiente devido ao processo de bloqueio energético. Agora, para verbetógrafo, desculpando-me a ignorância, na Proverbiologia, página 31, você poderia traduzir o provérbio em latim e comentá-lo? Sim. Esse provérbio, ele fala o seguinte: entende primeiro, fala derradeiro. Que é justamente a questão que eu estava colocando, e eu coloquei em alguns pontos, que é primeiro você ouve, entende o contexto e depois você fala. É muito importante que no diálogo a gente aprenda a ouvir o outro, né? A assistência, ela se dá por meio do diálogo, os dois falam, os dois têm ideias, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, primeiro a gente ouve, entende o contexto da pessoa. Primeiro a gente se interessa pelo contexto, né, pela vivência da pessoa. Depois a gente fala, se for o caso. Há casos que às vezes a gente nem precisa falar, só ouvir, você já está assistindo. Agora, na fobiologia, página 33, poderia esclarecer-nos mais sobre a glossofobia? Desculpa, qual que é a página? É página 33, fobiologia. Glossofobia. Tá, esse aqui no caso das fobias, né, existe o medo de falar em público, existe o medo de se expor, existe o medo da pessoa falar no microfone. De fato não é muito fácil se expor, mas há pessoas que têm verdadeiro pânico, né, de se expor, de falar em público. Ou então, se ela, às vezes não é nem só de falar em público, ela tem medo de conversar com o outro, de se expor, de falar, de manter um diálogo, às vezes até mesmo com um amigo. Então, nessas fobias, o que eu recomendo, não tem outra alternativa a não ser a pessoa se expor, ela falar, que é o que eu estou fazendo aqui. Para mim não é muito fácil me expor, mas é a partir dessa maneira, né, dessa técnica, e é que você vai perdendo medo de falar, você vai perdendo medo de se expor, você vai se colocando melhor. Então, para a fobia é enfrentar o medo. Adriane, aqui no A. Sim. Na página 34, certo. Eu queria que você fizesse uma comparação. É o Jorge que viajou pela IAC, lembra, né? Tudo bem? Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada. Na página 34, eu queria que você fizesse uma ligação entre o 7 e o 24 na página 35. Porque... de rejeição? Não, o 7 companhias e o 24 para percepções. O que eu vejo é o seguinte, na minha experiência, normalmente, você quando falo com pessoas assim que são mais estranhas ou não é do meu meio, eu pelo menos procuro perceber, melhorar as percepções para ver se tem assédio em volta, o que está acontecendo. Quando são pessoas muito próximas do grupo Karma, família, amigos, eu às vezes cometo o ato falho de não perceber isso e me foco muito só na linguagem. Você teve esse tipo de dificuldade no começo? Você desenvolveu alguma técnica para quando você estiver com pessoas mais próximas, você ter esse insight? E que tipo de ligação você faz com esses 2 itens aqui? Tá, o item 7 e o outro é o 24, você disse, né? Isso. Tá. Olha, eu comecei a desenvolver a questão do diálogo justamente pela dificuldade de manter o diálogo. Não é no sentido de falar em público, é no sentido de expor as ideias, as próprias ideias, seja no contexto familiar ou fora, né? E o que eu vejo? Que aqui... muitas vezes a gente tem essa dificuldade com as pessoas mais próximas. Então, eu adotei como técnica para mim, no início, já que eu tinha muita dificuldade de falar o que eu pensava, o que eu sentia, foi escrever. Então, como eu às vezes já tinha uma demanda, eu escrevia até aquela ideia ficar bem clara para mim. E depois eu expunha. Depois que aquela ideia estava bem clara para mim, eu ia expor para a pessoa aquilo que eu pensava para que houvesse um entendimento, né? Por isso que ali na definição eu coloco a questão dos acertos, dos esclarecimentos, das reconciliações, porque muitas vezes é o que ocorre
quando há um diálogo sincero, um interesse de fato em resolver as questões. Então, na questão da companhia, aqui eu coloco, né, considera a presença de outras pessoas no local passíveis de ser afetadas diante da conversa, pelo seguinte: às vezes você quer esclarecer o indivíduo, mas ele está num contexto que ele não pode ser esclarecido naquele momento, porque tem uma pessoa diferente, que diverge das ideias, ou que não está interessada naquele assunto. Então, essas questões são para a gente ver em que condições aquela pessoa está, o local, se ela está acompanhada, se ela não está, se for um familiar, se ele está acessível às ideias. Às vezes também você vai fazer uma TARES que ele não está totalmente receptivo, mas ela precisa ser feita, dos males o menor. A técnica que eu utilizo é procurar qualificar a minha intenção naquilo que eu vou falar, procurar escolher as palavras, sim, porque dependendo da pessoa você tem maneiras diferentes de abordar o assunto, ver se ela está num contexto que naquele momento ela vai poder parar e te ouvir, né? E prestar atenção nessas percepções, ou seja, quais são as reações, as para-reações que estão acontecendo no meu micro-universo consciencial e também no do outro. Com relação ao auto-micro-universo, é no sentido de o que está acontecendo a hora que eu estou falando? Eu estou tendo reações no cardiochakra? Eu estou conseguindo expor as ideias? Está tendo algum tipo de bloqueio? A minha intenção está qualificada? Quais os argumentos que eu estou utilizando? Eles são mais mental-somáticos ou mais emotivos? Para que essa assistência ela seja mais qualificada. Então, é se observar. No começo fica meio mecânico, mas depois ele vai se tornando automático, né? Eu percebo assim, por exemplo, o meu tom de voz. Quando eu altero meu tom de voz, eu já sinto que tem boi na linha. Então, é a hora que eu respiro mais fundo, argumento com mais lógica ainda, não altero o tom de voz, não entro no autoassédio, ou, se for o caso, não entro no heteroassédio do outro. A técnica que eu uso para não entrar nesse heteroassédio é não alterar meu tom de voz. E procurar argumentar com mais lógica em cima daquilo que a pessoa está me falando. Eu ouço o que ela fala primeiro e depois eu argumento. É porque às vezes nesse próprio grupo Karma tem algumas ligações, alguns tratamentos que a gente tem, vamos dizer, uma dupla, pai e filho, irmão com irmão, que já vem de longa data, né? Algum tipo de paradigma, de visão, de interpretação da pessoa, que a gente acaba com aquilo constantemente, um falando para o outro aquilo, um falando para o outro. Com o advindo da conscienciologia na minha vida, eu comecei a enxergar alguns pontos que às vezes você está assediado e você começa a achar que só o outro que está assediado, né? Que na verdade o outro repetiu um erro que às vezes ele nem sabe daquele erro. Ele tem uma mania, um costume, sei lá, que ele vem repetindo a longo tempo, e aquilo incomoda você. E você percebe o assédio no outro, mas não percebe em você. Pelo menos eu, né? Estou falando a minha opinião. Quando é uma pessoa estranha, fica mais fácil você dar uma desligada ou ficar mais de fora. Quando é dentro do grupo Karma, é mais fácil você entrar no furacão. Você fazer parte ali do... Eu já notei isso, Jorge. Assim, o que eu tenho utilizado, como eu disse, é observar quando eu tenho uma reação durante o diálogo emocional que ela está exacerbada. Então, quando eu percebo que eu quero alterar a voz, que eu fiquei irritada e quero alterar a voz, eu procuro ficar lúcida do que eu estou fazendo naquele momento, qual é a intenção, se tem assediador, que eu não vou entrar naquele assédio. E ponderar a voz parece bobagem, mas auxilia muito nesse caso de você não entrar num assédio alheio. Principalmente quando é família, porque daí entra o aspecto emotivo, emocional, tem as relações que ocorrem, até eu coloquei aqui nos pontos. Por exemplo, se você vai fazer uma TARES para um parente, né, para um irmão, se você é a mais nova e vai fazer a TARES para um irmão mais velho, e você é mulher, pode parecer que não, mas às vezes é complicado, porque às vezes o outro não aceita. Primeiro porque você é parente, ou porque você é mais nova, né? A gente vê casos aí das pessoas comentarem, né? Às vezes o pessoal da Invex, que é mais novo, tem mais maturidade que pessoas mais velhas da família. Então você tem que usar de muito discernimento, de muito trabalho energético, de muita argumentação lógica e de muita pacificação íntima para fazer essa TARES. No caso de família,
às vezes complica um pouco mais porque entra o aspecto emocional. É daí que você tem que tirar muito discernimento para manter a sua energia, manter o seu padrão rígido e fazer a TARES necessária. Parabéns, viu? Ótimo verbete, parabéns. Obrigada, Jorge. Oi, Adriana. Eliane, tudo bom? Bom. Eu gostaria que você ampliasse para nós a ideia na página 36, onde você fala sobre, no item 6, palavras. Existem palavras cirúrgicas. Amplia para nós, por favor. Porque às vezes a palavra utilizada, a forma como você usa, além de fazer o esclarecimento, ela traz alívio para a pessoa. E quando esse esclarecimento ele é de fato feito, ela pode fazer uma cirurgia pensênica, uma cirurgia naquilo que a pessoa está, no contexto, né, da vida dela, naquilo que ela está pensando, ela pode mudar toda a vida dela através da palavra. A gente vê, em casos, a gente também passa por isso. Você lê um livro, ouve uma frase, né, a pessoa apresenta um verbete que às vezes aquela palavra, aquela frase, ela te faz pensar em várias outras coisas, num outro contexto que você não tinha pensado antes, e faz de fato um desassédio. Se eu não me engano, não está aqui na fatologia, mas eu tinha até colocado o ambulatório verbal. Não me lembro se está aqui, mas é justamente pensando nisso, porque às vezes a tua palavra, aquilo que você diz, vai desassediar a pessoa, vai esclarecer, vai fazer com que ela pense em aspectos que ela até então não tinha pensado, e pode promover a autocura, desde que ela reflita a respeito, né? Não tem uma heterocura, mas desde que ela vá refletir, vá pensar a respeito, promove uma autocura. Eu tive uma vivência numa situação assim, e vivenciei essa questão da palavra ser cirúrgica realmente. E aqui eu estou pensando agora, será que tem alguma situação que pode ocorrer aí do processo de interprisão, desassédio, desconexão de interprisão, grupo kármica, entre aquelas pessoas e até o grupo extrafísico que pode envolver aquela situação? Você já pensou sobre isso? O que eu pensei é que, às vezes, algumas ideias que nós temos arraigadas, por exemplo, um fanatismo, né? Até eu coloquei no item 10, na página 36, sobre a teimosia, falando do fanatismo ideativo, que é mais ou menos nessa linha, que podemos ter ideias, pensamentos, pressupostos que estão ali conosco há milênios. E às vezes a gente ainda não refletiu profundamente sobre aquilo para ter uma noção diferente a respeito daquilo que a gente está sentindo ou pensando. Uma ideia nova que entra, você reflete de uma outra maneira, você vê de uma outra maneira, pode mudar todo o contexto. Pensando melhor, fazendo uma asepsia nesse pensamento, a gente pode então mudar até os nossos sentimentos e também as companhias extrafísicas, né? Por isso que eu coloquei o fanatismo ideativo, porque a pessoa muito teimosa, ela tem dificuldade de mudar. E através às vezes de uma ideia nova, recente, que traga uma outra abordagem, ela pode mudar todo esse contexto, inclusive as companhias extrafísicas. Ok, obrigada. Obrigada. Adriana, na página 32, fatologia, 7ª linha, de cima para baixo. A vontade de assistir acima da habilidade em dialogar. E na 12ª linha, atenção pré-diálogo. Poderia falar mais a respeito? Posso. Eu vejo que a vontade de assistir, ela está muito além realmente da habilidade em dialogar. A pessoa pode não ter tanta habilidade para promover esse diálogo, mas se ela estiver realmente intencionada em assistir, ela pode ajudar o outro. E a habilidade em dialogar, ela vai ela é treinada. Você vai adquirindo essa habilidade. Nenhuma habilidade ela nasce pronta. Eu acho que ela vai se firmando a partir do momento que a pessoa se dispõe a assistir. Então depende da disponibilidade íntima.
havendo essa disponibilidade, você tem o primeiro passo para desenvolver essa habilidade. E ela vai sendo formada ao longo do tempo, de acordo com a experiência. Então, às vezes, a tua vontade de assistir, ela supera uma habilidade que você não tem, mas que ela pode ser desenvolvida. Ficou claro? Sim. Sim. Agora, atenção para diálogo. Atenção é no sentido de que, às vezes, antes de você manter esse diálogo que vai desassediar, ele gera uma atenção pela própria finalidade, que é desassediar uma ideia, promover um acordo, um entendimento, uma reconciliação. Por isso daí vem procurar nesse momento a calma interior, trabalho energético, a sua intenção mais qualificada, com a vontade de fato de assistir, para você conseguir lidar com esse momento. Pode acontecer momentos iniciais desse diálogo acontecer, ou até durante o diálogo, mas se você tiver lustro para isso, você tem como trabalhar isso pelas energias, ou também encontrando ferramentas, né, técnicas para você lidar com essa condição. O diálogo, a tensão, ela pode acontecer, porque além de você promover esse esclarecimento, pode estar havendo esse desassédio. Ok, obrigada. Adriane? Mais um item, Adriane, na efeitologia, na terceira linha, o efeito da confiança mútua durante o desassédio interconsciencial. Efeitologia, desculpa, é página 33, né? 33, página 33. Tá, no caso da confiança mútua, é que quanto mais interação, mais confiança se tenha, mais fácil fica de ocorrer essa interação. Quando o assistido não tem essa confiança no assistente, talvez o assistente encontre um pouco mais de dificuldade, mas ele pode vencer isso quando ele está com a intenção de assistir mais qualificada, né? Mais sadia. Então aí ele pode ajudar esse assistido. Essa refratariedade do assistido pode acontecer justamente pelo assédio que ele está tendo com relação a alguma ideia, algum pensamento, alguma coisa mal parada. E essa interconfiança, ela acontece na hora que você se predispõe, ela pode se desenvolver na hora que você se predispõe a assistir o outro. Adriane, na fatologia, página 32, a segunda linha, de baixo para cima. O holomapeamento da personalidade consecutiva. Eu queria que você fizesse uma abordagem dentro do contexto do diálogo desassediante. Quando eu pensei na questão do holomapeamento da personalidade consecutiva, eu pensei no seguinte: quanto mais parapsiquismo você vai desenvolvendo, é provável, eu tenho isso como hipótese, porque eu não tenho esse parapsiquismo todo desenvolvido, mas que você vá buscando cada vez mais elementos para entender globalmente aquela consciência, né? Que você consiga, de fato, aprofundar no entendimento dessa consciência. Imagino que pessoas que tenham mais parapsiquismo, professor Valdo e tantos outros que eu vejo aí que estão desenvolvendo mais o parapsiquismo, quando ele promove um diálogo, ele vai fazer um desassédio, ele consegue aprofundar mais no entendimento e na percepção daquela consciência. Então ele não vê só essa vida, ele vê todo o contexto dela, o aspecto energético, mas todo o contexto de outras vidas dela, para entender mais profundamente por que nessa vida ela está nessa situação, ou ela está agindo ou reagindo de determinada maneira. Esse holomapeamento seria, no caso, você entender mais toda a realidade dessa consciência. Se você conseguir perceber as energias, às vezes até ter um parapsiquismo onde vai haver ter retrocognições, você possa entender com mais profundidade e ser mais assertivo nessa assistência para aquela consciência. Tá bom, obrigada. Parabéns. Adriane, Tânia Guimarães, olha, página 36. 36. O item 8, questionamento.
Fala um pouco dessa importância do questionamento. O que você quer explicitar mais para a gente? Desenvolve isso, por favor. Quando eu coloquei a ideia de ouvir o outro, é porque ouvindo você tem mais elementos, né, da vivência da outra pessoa, e aí o questionamento é em cima da realidade dela. Então aí esse questionamento ele é importante, porque até na própria terapia, consciência-terapia, se faz nessa técnica. Ouve aquela pessoa, o terapeuta ouve aquele paciente, o evoluciente, enfim, e faz os questionamentos em cima da realidade daquela pessoa, daquilo que ela está trazendo. Não é um questionamento solto, né? É um questionamento em cima da realidade da realidade daquela pessoa. Então, o questionamento ele é tão importante quanto a resposta que você vai dar. Porque, às vezes, por um questionamento, você faz a pessoa pensar em aspectos que ela não tinha pensado antes. Ou na realidade dela mesma que ela ainda não tinha visto. Por exemplo, o Consciência Cobaia passa por isso, né? Às vezes o impacto daquela pergunta te faz pensar, te faz até uma reciclagem que você não tinha percebido. Tá, muito obrigada. Obrigada. Adriana, essa pergunta é na página 33, binomiologia. O binômio tempo do assistido, tempo propício à assistência. Você poderia falar um pouco sobre isso? É no binômio? Sim. Binomiologia, página 33. O binômio tempo do assistido, tempo propício à assistência. Tá, eu coloquei algumas vezes aqui a questão de você observar o momento propício para assistir a pessoa. Então, o contexto, né, que ela está vivendo, o período que ela está vivendo, a realidade dela, e se realmente é o momento de você fazer atares, de você fazer aquele esclarecimento. Às vezes ela pode estar numa condição, às vezes está doente ou está preocupada com uma determinada situação no trabalho, que não é o ideal que aquela atare seja feita naquela hora. Então, quando eu coloquei esse binômio, pensando que há um momento ideal para fazer essa assistência. E há momentos críticos que não dá para esperar o momento ideal. Então, por isso, ter esse discernimento, você perceber, às vezes não dá para esperar, tem que ser feito naquela hora. Mas, às vezes, pode ser feito numa situação em que ela vá receber melhor essa atares a ser recebida. Ficou claro isso? Sim, obrigada. Obrigada. Conheci um médium curandeiro aqui na minha cidade. Durante a consulta, falou das patologias que estou no momento, inclusive que estou com uma trompa inflamada e que possivelmente terei um câncer daqui a 2 anos. Falou que meu pai estava lá e que minha mãe viria da próxima vez. Recebeu vários espíritos que pareceram ser obsessores. Fiquei assustada com tudo e encabulada com tantas informações. Hoje sou do princípio da descrença, fiquei desconfiada, só que me sentindo melhor depois dessa consulta. Será que ele tem esses poderes mesmo? Diz que tem uma missão grande aqui na Terra, mas ainda vai revelar. Diz que não vou mais encarnar e que já tive 22 vidas aqui na Terra. Esse é um sábio, né? Diretamente da baratosfera. Isso aí que é o sábio da baratosfera. Falou que vou ficar curada e que vou viver até 80 anos. Ele citou o nome e diz que é como sou conhecida no mundo espiritual. Quer dizer, deu a identidade extra. Ele é conhecido aqui como índio. Tenho como saber se ele é sério mesmo? É só você raciocinar com lógica, você vai ver que isso é bobagem imensa. Você ter 22 vidas, vem cá, você já foi ameba. Hoje você tem trilhões de ameba com você, mas não é mais ameba. Presta atenção, é muita vida que a gente já teve. E outra coisa, que você não vai mais encarnar. Lindo, o que ele vai fazer? Ele vai segurar você na baratosfera? Isso é bobagem da grande, e tem muita gente assim. Agora, a verbetógrafa. A verbetógrafa já sentiu de maneira intensa, durante um diálogo, as emoções de um assistido a ponto de ter tonturas? Pode contar algum caso? Trabalho num meio complicado, competitivo,
onde as pessoas pensam basicamente em dinheiro. No início, minhas palpitações intensas, quando conversava com algumas pessoas, eu tinha essas palpitações. Agora está tudo equilibrado, mas demorei meses para controlar o processo. Tá, eu já percebi sim, porque isso ocorre a hora que você está assistindo e muitas vezes pode estar assimilando as energias daquela pessoa. Então, quando você perceber, o ideal é fazer um estado vibracional, fazer a desassimilação dessas energias, porque o que você está assimilando é o aspecto, muitas vezes, emocional daquela consciência, né, que você está assistindo. Então, é fazer o trabalho energético, pensar que você naquela hora está funcionando como assistente, quer dizer, você tem que manter a lucidez para fazer a tarefa necessária, a assistência que é permitida naquele momento, e fazer a desassimilação das energias. Agora aqui, qual a origem dos bloqueios laríngos, cárdios, chacrais e como eliminá-los? Esses bloqueios às vezes ocorrem pelo aspecto emocional daquilo que vai ser exposto, né, que vai ser colocado. Então, uma técnica que eu utilizo além do trabalho energético é desbloquear por meio do diálogo mesmo. É expor a situação, por mais difícil que esteja, observando como eu coloquei a situação mais adequada, que seja o ideal para falar, para fazer o desbloqueio dessa emoção, porque há uma emoção ali bloqueando esse diálogo. Então, identificar que emoção que é essa. Eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou com... Qual é a reação que está me causando? Né? O que isso está trazendo para mim que está bloqueando as minhas emoções? Identificando, daí você tem como trabalhar esse aspecto. E falando a respeito, dialogando, esclarecendo, você também pode promover o desbloqueio. Todas as religiões sempre me pareceram um cercado ideológico. Há alguns meses visitei um centro espírita porque até então o espiritismo parecia um campo livre de dogmas e preconceitos. A doutrina escrita e principalmente a transmitida oralmente me decepcionou. No entanto, um dos médicos foi preciso ao descrever algumas de minhas características psicológicas. Nasci em 1983 e ele mencionou 2 outras encarnações que tive nesse mesmo século, uma delas em um contexto da Segunda Guerra que contraria diametralmente tudo aquilo em que admito atualmente. Em sua experiência, ressomas assim tão próximas e com mudanças tão profundas na personalidade são possíveis? Sim, elas são possíveis, mas agora é preciso de ver, né? Quais são, como é que é, examinar dentro do seu contexto, ver o seu temperamento, as datações dessa história e outras coisas mais. Por que a maioria das consciências femininas tem mais facilidade de dialogar? Porque elas têm o laringo chakra mais desenvolvido, às vezes. Mas olha, isso nem sempre ocorre, mas a maioria das mulheres tem mais facilidade para falar do que o homem. Em compensação, no cardio chakra, o homem é mais positivo e mais sadio do que a mulher. De modo que cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Agora, o corpo da mulher é mais evoluído que o do homem. Quer dizer, o ginossoma é superior ao androssoma em matéria de possibilidade evolutiva. Agora, para a verbetógrafa, sinergismologia, página 32, terceira linha. Poderia aprofundar o sinergismo, retilinearidade, pensênica, expressão oral? No caso da retilinearidade pensênica, quanto mais retilíneo no pensamento, quanto mais tranquilo, mais retilíneo a gente está dentro daquilo que a gente está pensando, a expressão oral ela vai ser também mais limpa, ela vai ser melhor. Então, essa retilinearidade é você manter o pensamento mais focado possível para que a sua expressão oral também seja o mais focada e assertiva possível.
nossa é a voz, é a Libras. A nossa é a Libras. Pode falar, professor? Pode? Habla. Página 32, na fatologia, é na 1, 2, 3, na sexta linha, quinta linha, na página 32, de cima para baixo, onde você fala os percentuais de acertos e erros durante a tarefa assistencial. A minha pergunta é o seguinte: como você pensa? O melhor será não assistir ou assistir sabendo que poderá cometer erros durante essa assistência? Deve ser descrição. Penso que, em primeiro lugar, é assistir. Claro que se a gente pudesse fazer uma assistência sem erros, muito melhor. Mas a gente vai aprendendo a fazer assistência mais qualificada assistindo. Né? Não dá para esperar ficar bem perfeitinho para daí fazer. Então, em primeiro lugar, eu penso assim: qual que é a minha intenção? É assistir? Bom, então eu vou assistir. Erros e acertos, eles vão ocorrer. Daí eu penso depois. Eu corrijo depois. Aí eu vejo se a palavra pode ser modificada, se a minha forma de expressar pode ser melhor, se a gente pode fazer uma assistência num contexto em que a pessoa esteja mais apta a receber aquela informação. Mas, em primeiro lugar, penso que deve ser a assistência. Né? Você assiste em primeiro lugar. Depois você vai corrigindo e vai qualificando essa assistência. Obrigada. Adriana, em parafatologia, página 32, terceira linha, a plateia extrafísica favorecendo ou dificultando os acertos mútuos. Poderia falar mais a respeito? Posso, porque em casos de reconciliações, em casos de acertos, até mesmo do esclarecimento, há uma plateia extrafísica. Há um grupo esperando que aquela consciência seja esclarecida, seja assistida, e há um grupo torcendo, provavelmente, para que isso não ocorra. Aí o assistente, o ideal é que ele esteja firme naquele propósito de auxiliar, de fazer assistência, de fazer atares, né? Se junte à equipe extrafísica no sentido de ajudar aquela consciência e justamente favorecer esses acertos mútuos. Às vezes, desvendando, desenrolando aquele desentendimento, também ocorre o desfazimento, vamos dizer assim, das interprisões. Então, essa plateia ela tem tanto num contexto quanto no outro. O assistente ele vai focar no amparo extrafísico para que ocorra esse acerto mútuo. Posso fazer uma colocação? À vontade. Porque às vezes não dá tempo de terminar. Eu queria agradecer muito a equipe de revisores que me auxiliaram muito nesse verbete. Eu não gostaria de deixar isso em branco. Me auxiliaram em todos os níveis nesse verbete. Eu queria agradecer a todos em geral. E a Rosa, a Dulce. Todos. Muito. A Neida. Muito obrigada. A Neida. Sim. Quem mais? Os amparadores. Quem Com mais? certeza. Mais ainda. Agora o João Paulo. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do dicionário de argumentos aqui do Cerebrologia, página 2, no item 3, ali, a conscienciologia. Você coloca aqui que o tecido físico do cérebro produz algo não físico como a consciência ou a introspecção sistemática. O tecido físico do cérebro não seria que permite a manifestação de algo não físico? Porque não é a questão de clarear um pouco.
Você está falando aí, 03, Conscienciologia? Isso, na questão Aqui, nós já do mudamos produz. já para o seguinte: o tecido físico do cérebro porta algo não físico, vírgula, ou seja, 2 pontos. A consciência ou a introspecção sistemática. Ok. Tá claro? Porque se produz aí... Melhorou? Melhorou. Não, aí tá. Porque isso aí tudo foi feito assim, ao correr da pena, que chama, sabe? Ao azul. Agora, ó, se o diálogo ocorre por escrito, em e-mail, por exemplo, aquilo que digo está escrito, registrado, e a pessoa pode reler e se assediar por muito tempo. O resultado é um diálogo mal resolvido pela vida inteira? Como proceder nesse caso? Uma vez promovido o diálogo, a pessoa leu, se não houve um esclarecimento posterior, ela vai ficar com a ideia daquilo que ela leu. Na medida do possível, vale a pena esclarecer, sim. Às vezes, no teor, no calor de uma situação, a pessoa responde um e-mail de qualquer maneira e fica um mal-entendido por muito tempo. Então, o ideal, se possível, é esclarecer, para que as coisas fiquem limpas, para que a pessoa não fique com aquela ideia equivocada. Aqui, tenho uma filha adotiva de 25 anos e ela já é mãe de uma menina de 3 anos. Sempre tivemos muita dificuldade em nos entender desde sua infância. Hoje moramos juntas, ela, a filha e minha mãe de 84 anos de idade. Ela não conversa, responde asperamente a qualquer aproximação. Já me agrediu fisicamente. Percebi muita raiva e desequilíbrio. O ambiente em casa está muito pesado, apesar de sempre exteriorizar energias. Não sabemos o que fazer. Penso que ela esteja completamente assediada. E a criança está muito nervosa, agressiva, com problemas digestivos, vômitos e problemas alérgicos na pele. Ela quer ir embora, mas sabemos que não tem condições de se manter, não gosta de estudar, não pensa em se preparar para o dia de amanhã. E nós pensamos muito na situação da filhinha. Qual a chance do diálogo desassediador? Como melhorar esta situação? Seria bom pôr um psicólogo nisso aí com muita diplomacia. Às vezes vai ajudar. Arranje um psicólogo ou uma psicóloga para conversar e mostrar os fatos com calma. E faça a família participar. Então, um problema de clínica familiar, geral, inteiro, isso aí pode ajudar. Como proceder no esclarecimento ao companheiro quando em contato com outras pessoas e ambientes, algumas consciências, e ele, por sua vez, sem lucidez, entra no jogo dessas consciências, tumultuando o processo, ficando irritado comigo. O que você acha? É o diálogo aqui. Na hora, nem sempre vai ser o ideal esclarecer essa pessoa, porque ela vai estar no calor da situação e com outras pessoas envolvidas. Eu adoto, quando precisa fazer um esclarecimento, e depois com calma, menos assediada também, ponderando sobre aquilo que aconteceu, colocar alguns pontos para que a pessoa possa refletir e ela vá chegando às próprias conclusões e que juntos possa haver o diálogo. O diálogo há uma conversa, há um diálogo entre duas pessoas. Não tem o meu ponto de vista e o errado. Tem 2 pontos de vista. Mas não deixar de fazer o esclarecimento, principalmente se a pessoa está mais lúcida e está vendo que tem assédio no meio da situação. Mas com bastante tranquilidade, com bastante calma, só que fazendo a tarefa necessária. Adriana. Oi. Aqui na página 33, no último terço, em sindromologia, você poderia esclarecer para nós o que você acha que causa essa síndrome da verborragia? O que você acha que motiva, ou que estimula, que seria um turning point para a pessoa iniciar com esse padrão? Penso que pode ter um leque de coisas, mas eu vejo a questão da ansiedade, né? A pessoa que é extremamente ansiosa, pode ter casos em que a pessoa também queira chamar a atenção, então há uma carência, né? E daí ela fala demais para poder chamar a atenção para ela. Eu vejo essas 2 coisas,
há um descontrole de algum modo, ou pela ansiedade, ou por que também não deixa de ser uma carência, né, da acalmia, ou a própria carência no sentido de chamar a atenção. Eu acho que esse pode ser um gatilho, né? Porque um dos pontos também que às vezes acontece com algumas pessoas em específico é que a pessoa não é necessariamente verborrágica, mas ela tem episódios onde ela fala sem parar. É como se ela entrasse numa linha, né? E ela fala sem parar, depois ela para e aí volta ao padrão normal. Então ela entra numa linha de assédio, fala e depois retorna ao padrão mais normal, né? E daí você mesmo Gente, eu queria que vocês batessem umas palmadas com bastante energia, porque eu estou vendo que acabou de entrar aqui o nosso Ari, que saiu, parece, da UTI ou de algum lugar desse jeito. E ele está ali, ó, firmão, até com boné. Ele é um grande político, mas é uma grande personalidade, tem ajudado todo mundo. É um suporte que tem aí, inclusive, para o CAEC, discernimento e tudo mais. Ele tem ajudado muitas coisas do César, de modo que é um dos chefões nossos aqui, sabe, da área. A gente estava querendo ver. Pensei muito nele, com muita energia para segurar o homem, né? Quem é que está com o microfone aí para falar com a professora Adriane? Faz favor. Quem é? É você? Uma outra dúvida aqui, né? Eu não sei se alguém perguntou, eu cheguei uns minutinhos depois, em crescendologia. A minha pergunta seria se, para você, na elaboração desse teu crescendo, o que você priorizou? Foi a tua experiência pessoal? Foi os aspectos, a ressonância do dia a dia com as pessoas? O que te motivou a fazer esse crescendo? O verbete como todo, ele foi motivado em fazer pelo fato de eu estar desenvolvendo o aspecto do diálogo, de já ter muitas vezes ser beneficiada por meio do diálogo, e também muitas vezes conseguir fazer o desassédio no sentido de parar, ouvir a pessoa e promover um diálogo em que eu pudesse esclarecer. Então foi baseado na minha vivência, né, desenvolver esse atributo. As pessoas às vezes não têm a noção do quanto um diálogo ele pode ser desassediante. Só o fato de você às vezes facilitar e ajudar com que a pessoa pense melhor a partir daquele diálogo, você já está assistindo, porque o fato dela conseguir, às vezes, tirar aquele conflito íntimo para pensar melhor, já é um nível de assistência inicial que você promove. Então, foi a partir da minha vivência, do que eu tenho observado no dia a dia. Tá. E você pode aprofundar, então, esse crescendo um pouquinho mais? Eu gostei ali do diálogo edificante, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais de cada um deles. Tá. É no sentido de você, quando promover esse diálogo, né, ressaltar os trafores da pessoa, ressaltar aquilo que ela tem de bom, de fato querer ouvir a pessoa, sabe? Eu vejo que é importante a gente desenvolver essa habilidade de querer ouvir o outro, né, de dar importância para aquilo que o outro tá falando. A partir daí você promover um esclarecimento baseado na compreensão pela realidade daquela consciência. E, com isso, você facilita, promove para que haja, às vezes, da parte dela, quando há esse entendimento, um perdão, ou dela mesma, ou até de uma outra pessoa. E esse perdão gera uma holopacificação íntima, a partir desse entendimento e dessa compreensão. É óbvio que nesse diálogo, muitas vezes ocorre a inspiração de amparadores, né, para você usar determinada fraseologia, ouvir naquele momento, exteriorizar a energia, fazer uma pergunta que vai fazer ela pensar, mas todo esse contexto, esse conjunto de coisas é para que ela seja assistida e chegue a essa holopacificação íntima. É pelo menos um start para ela começar a fazer a reciclagem, entende?
Uma última pergunta. Qual a melhor forma de dialogar com uma pessoa com tendência à distração, excesso de distração? A pessoa acompanha 1 minuto, depois ela perde, acompanha de novo, perde. Quando isso ocorre, o que eu faço é chamar a atenção da pessoa no sentido de usar uma palavra que vai chamar a atenção dela, ou até mesmo chamar pelo nome dela. Olha, você está entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro? Né? Tem alguma dúvida dentro daquilo que eu estou expondo? Porque às vezes essa pergunta faz a pessoa voltar para aquilo que você está expondo. Essa dispersão pode ser uma fuga. Aí é a hora de você chamar a pessoa para ela de novo voltar a te ouvir. Adriane, aqui em efeitologia, você já falou sobre isso, o efeito da confiança mútua durante o desassédio interconsciencial. Quero saber contigo, assim, se você pensou em alguma técnica, alguma forma de se chegar à pessoa de uma forma mais aberta para que ela perceba que você falou que você tem que ter a intenção. A sua intenção está bacana, está clara, só que o outro não quer, está irredutível. Existe uma forma de chegar, de você poder abordar, não sei, um mimo energético, alguma coisa que quebre essa barreira e que construa essa confiança do outro para que você possa fazer esse tipo de diálogo? Eu vejo que para você assistir o outro, se não for só com energia, né, se for por meio do diálogo, a pessoa tem que estar disponível para isso. Porque você não vai forçar um diálogo se a pessoa não quer esse diálogo. Mas você pode encontrar, sim, ferramentas, às vezes, de se aproximar da pessoa. Então, às vezes é isso mesmo, às vezes é um mimo. Às vezes você vai fazer um comentário de um assunto que ela gosta e daí você consegue promover um diálogo inicial com ela, né? E aí você vai adquirindo a confiança dela até chegar num ponto que você precisa ir mais aprofundar mais a assistência. Já houve casos de eu fazer assim, de eu dar um presente mesmo, um mimo para a pessoa. Eu dei uma flor e a partir daí, depois disso, nosso diálogo começou a acontecer. Quando é família, às vezes é o caso também de ver se... Às vezes a palavra desculpa, ela pode iniciar um diálogo, sabe? Às vezes essa falta de confiança é porque está faltando a palavra desculpa. Eu acho que cada caso é um caso, mas vale a pena ver. Quando é uma pessoa desconhecida, e se ela está refratária à assistência, daí não tem como você forçar. Às vezes você pode iniciar pelas energias. E, no caso para ela, até para assediador, para que saia de perto, né, para que dê um espaço para você assistir. Só que eu não vejo que é saudável forçar o diálogo. Eu acho que você pode ir aos pouquinhos adquirindo a confiança da pessoa. Por isso que eu coloquei a questão de estudar a pessoa. O que ela gosta, o que ela pensa, a forma como ela fala, para você ter meios de chegar até ela. Eu não sei se te esclareceu isso. Adriane, na página 33, no Paradoxologia, é o paradoxo de a consciência extrovertida reprimida ao falar de si. Eu gostaria que você ampliasse essa questão e se você já observou, estudou a respeito da consciência ao contrário. A consciência, quando ela é introvertida, mas ela não é reprimida ao falar de si. No caso aqui do exemplo, o paradoxo da consciência extrovertida é reprimida a falar de si, porque ela pode se comunicar muito bem no meio externo falando de amenidades, mas quando é para falar dela, quando é para se expor, ela se fecha. Foi nesse sentido que eu coloquei esse exemplo, tá? Ela pode não ter problemas de comunicação, mas ela pode ter problemas para se expor ao falar dela, né, ao se mostrar. Qual é a outra vertente que você trouxe, por favor? Eu perguntei se você já observou ao contrário. Quando a consciência é introvertida, mas ela não tem repressão para falar de si. Sim, pode ter o caso da pessoa ser... não sei se essa introversão você está entendendo no sentido de ser mais calada, mas porém ela não tem repressão, ela só é reservada. Mas se ela tiver que falar dela, ela fala. Eu acho que os dois contextos existem. Uhum. Tá ok.
Oi, Adriana. Adriane, né? No caso, se você está estabelecendo um diálogo com alguém e essa pessoa, tudo que você fala, ela rebate com uma justificativa até lógica para o ponto de vista dela, mas que não está rendendo aquilo que você quer conversar a respeito, cessar esse diálogo seria o melhor diálogo? Eu acho que pode ser dependendo da pessoa que você está falando. Se ela estiver extremamente refratária, talvez seja o caso, não seja o momento ideal de manter aquele diálogo. Já houve situações em que eu vivenciei que a pessoa estava refratária ao diálogo, porém, cada argumento que ela dava, como eu estava muito calma, muito lúcida, eu conseguia dar um argumento em cima do argumento dela. E aí, entre aspas, você faz o esclarecimento. Não é que você convence, você faz esclarecimento porque o teu argumento está com mais lógica e ela vê o nível de racionalidade que ela está tendo. Pode acontecer. Se for o caso em que a pessoa nada aceita, é porque ela realmente está muito refratária às ideias que você está passando. Aí tem que ver até que ponto não vai ser um estupro evolutivo. Você vai ficar batendo numa pedra que não vai ter resultado nenhum. Tá bom, obrigada. Aqui. Eu gostaria de saber aqui no Cerebrologia, página 2, item 9. Antes e após as férias, a redução de até 20% do quociente intelectual. Aonde está isso aí? Página 2, item página 9. Página 2, item 9. Item 9, finalzinho da linha. Ah, sim. Todos precisamos de férias, é isso? É isso. Eu gostaria de saber assim como fica se a pessoa não tira férias, mas ela tem cansaço mental, porque ela exige demais dela mesma. E se a pessoa consegue... Não, todo mundo precisa de férias, não há exceção. O que varia é o tipo, o prolongamento, quer dizer, a duração das férias, a qualificação das férias, mas todo mundo precisa. Por exemplo, uma pessoa que não é workaholic, tem um período que às vezes o próprio serviço exige que ela intensifique a atividade. Às vezes depois disso é bom ela ter um break, ela tem um fôlego maior. Todo mundo deve tirar férias. A gente nota, certas pessoas chegam para mim pelo jeitão dela e falam assim, faz muito tempo que você não tira férias, né? Você, como é que você sabe? Mas daí, essa alteração do quociente intelectual também ocorre com ela, se ela não tira férias? Sim, isso aqui é da ciência convencional. Eles já chegaram a essa conclusão estudando aí os processos da neurociência e outras coisas mais. Isso já está até publicado, já tem fundações sobre isso aí, fundamentações. Então o problema é o seguinte, todos precisam de férias, em certas circunstâncias, mas antes e após as férias, a redução de até 20% do quociente intelectual. Todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, uma pessoa turista que está querendo ver as coisas, é o que americanos chamam de rubberneck, quer dizer, pescoço de borracha, fica assim, olhando as coisas, olhando os prédios, olhando para cima, olhando as novidades. Essa pessoa, o QI está baixo, porque ela está nas nuvens, está entendendo? O turismo é isso, são as férias, faz parte do serviço. Está provado aqui. O rebaixamento aqui, eles fizeram uma série de experimentações e testes, sabe, inclusive com grupos. Então, mas eu queria saber assim, se a pessoa tira férias, há essa redução, e se ela não tirar férias? Uma porção morre mais cedo, cria problema, briga, o homem briga com a mulher briga com o homem, sai demitida do serviço, quase sempre embaraça, dá alguma alteração, uma patologia. Por quê? Embiruta, ultrapassa a capacidade de sustentação, de harmonia da pessoa. E se a pessoa consegue Não consegue, não. Ela sempre tem problema. Não, mas uma das coisas mais comuns que tem é o seguinte, a pessoa não tira férias, mas ela fica esquisitinha em matéria, por exemplo, de contato com os outros. A convivialidade, o social dela fica ruim. Dá alteração, todo mundo vê que ela tem alguma coisa. Outra hora ela fica autista. Tudo isso tem. Mas se ela vive motivação, trabalho e lazer, daí
Ela mantém esse quociente dela? Ela vai chegar a um certo ponto que o trabalho já é as férias, isso é outra coisa. Daí não tem essa Agora, perda aí, ela não tem mais conflito grande, não há mais isso. A anticonflitividade já mantém o equilíbrio, a harmonia, você está entendendo? E a autodesassedialidade. O problema das férias, o que cria é o autoassédio. E daí não vai haver essa alteração desses 20% aqui, com motivação, trabalho e lazer? Não, aí não vai ter conflito. Se o conflito desaparece, não tem mais nada, a pessoa não precisa disso, ela está caminhando para a serenidade. Ok. O problema é chegar lá. Vamos fazer força. Professor, aqui no ar, só lembrando aqui, o senhor fala da acetilcolina, teve um verbete para trás, lembra? A gente comentou isso, tem 2 produtos no mercado que tem bastante colina, né? Que é o peixe e as nozes. E que quando ingerida se transforma em acetilcolina e favorece as neossinapses, né? Tem algumas pessoas que indicam até para comer 2, 3 nozes por dia. Por isso que a gente fala aqui, ó, que mexe na atenção, no aprendizado e na memória. As nozes são muito boas. Eu hoje, por exemplo, comi peixe. Ontem eu comi peixe. Anteontem eu comi peixe. Eu sempre que posso, de manhã, pego 2 nozes que a gente compra em São Paulo no Mercadão, 1 quilo de nozes, come 2, 3 todo dia, que elas têm colina. Aí depende da pessoa, precisa ver se ela não tem alergia, se não há indisposição do ponto de vista gastrointestinal. Mexeu com alimento, mexeu com remédio, temos que ver. Cada pessoa é diferente da outra. Então a dietista tem que olhar e o farmacologista também tem que olhar. É o jeito. Agora, ó, a gente às vezes consegue viver com isso tudo. Eu faço uma força danada para viver tomando 9 remédios 3 vezes por dia, nos 80 anos, e mantendo a minha lucidez. Agora, de vez em quando, desses remédios, tem 5 que dão diarreia. De vez em quando, eles dão algumas diarreias. Mas 3 vezes ao troninho, eu considero ainda, a gente pode relevar. Não pode passar de 3 vezes. Tudo eu já estabeleci o meu cronograma. Como é que é? Eu não estou ouvindo. Não, pega o microfone, senão eu já não escuto. O Tanacan, que o senhor indicou... Não, eu não posso usar o Tanacan, porque ele entra em contato com outros e anula certos remédios que eu estou tomando. Então aí eu fico cheio de bobagem e não resolve nada. Mas o senhor me indicou ele, foi muito bom. Não, ele é ótimo. Eu, se pudesse, estava tomando aí. É que a turma me deu conta. O senhor me indicou, para mim foi muito bom. Porque ele anula certos remédios que eu tomo. Hein? Ele é vasodilatador, teria problema por causa disso, entendeu? Mas que ele funciona, funciona. No mínimo, a pessoa demora uns 3 meses até ela mudar a memória. Não é só a concentração que eles falam, não. Para mim, o que melhora mais é a memória. Agora, existe uma série de remédios que ajudam a cabeça, mas que cria também problemas secundários, after effects. Tem uma porção deles. Tem um remédio que uma vez eu tomei, eu nem falo o nome do remédio aqui, mas também não estão usando muito mais. O remédio me colocou super agudo, entende? Em matéria de pensamento, elaboração de pensamento, uma loucura. Mas criava problema com o tempo. Atualmente eu nem vê que estão receitando mais. Pois é, interação medicamentosa, o processo é sério. E outra coisa também é o problema da intolerância alimentar com os alimentos. Precisa ver isso. Há umas coisas engraçadas, tem uma terceira posição disso. Além da intolerância ao medicamento, tem intolerância à dieta. E tem uma terceira. Uma pessoa, por exemplo, ela começa a comer alguma coisa junto com um determinado remédio, dá uma terceira posição também que não está boa. Isso tudo a pessoa tem que ver. Isso é sutileza, o povo não fala muito nisso, nem a medicina. Mas eu também já constatei isso há muito tempo. Então, tem certos remédios que você vai tomar que você não pode tomar certas comidas. Isso aí é uma coisa que eu acho que a medicina, nesse século, ainda vai acusar com calma. Eles vão fazer pesquisa. Pois é inevitável. Eu acho que isso aí não tem jeito. Valdo, sim. na página 2,
Na última linha aqui do Cerebrologia, ali tem os grandes cérebros são os que dominam o paracérebro. O que é um domínio do paracérebro? O cérebro Você se quer aproxima. falar para ele? Eu posso falar. Eu perguntei exatamente isso. Perguntou isso já? Perguntei. O professor Valdo respondeu o seguinte, que esse dominar o paracérebro é dar liberdade. O cérebro grande, bom, é aquele que dá liberdade, que tem abertura para permitir que o paracérebro se manifeste o mais possível. Tá? Não é no sentido Vocês, por também. incrível que pareça, o paracérebro de vocês tem funcionado. Vocês estão permitindo. Agora, eu não sei se é aquele percentual que a gente desejaria. Não é uma Brastemp. Talvez fosse um pouco mais. Não é uma Brastemp, Ivan. Tá certo? Talvez fosse um pouquinho mais. Isso poderia ajudar um pouquinho mais. Professor, eu não entendi por que nas férias as pessoas ficam mais assediadas. Como é que é? Por que nas férias as pessoas ficam mais assediadas? Elas não ficam assediadas. Elas ficam desacisadas. Elas estão querendo ver as coisas, desassossegadas. Isso não quer dizer que esteja assediada, não. Mas o QI, o quociente intelectual, a elaboração de pensamento, não. Depois das férias. Durante as férias a pessoa não vai fazer isso. Então, férias, a pessoa não se dirige a algum objetivo mais sério ali, para pegar a coisa. Por quê? O quociente também dela caiu. Ela relaxou. Então, no sistema, né, engenharia de sistema tem um algoritmo que é o backtrack. Então você tem que voltar atrás para depois avançar. De repente, um retorno desse de 20%, se avança muito mais. Né? Pouco a pouco. Mas as férias são necessárias. Tá? Eu achei aqui muito interessante o número 5, que diz que o cérebro humano possui 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. E cada um deles possui 1000 pontos de entrada. Isso agora, aqui está faltando a gente falar sobre as bactérias. Quantas são? São 100 trilhões de bactérias que você tem na sua parapsicosfera. Então, aqui eu não coloquei porque não diz respeito diretamente ao cérebro. Cada cérebro é um cosmos, assim. Cada consciência é um cosmos. Interessante, né? É um microcosmo. E o cosmão é o outro, é o macrocosmo. Nesse item do glutamato, o senhor não acha que poderia botar uma frasezinha para alertar que não é bom ficar tomando muito, porque do jeito que está aqui, realiza o trabalho pesado e mantém o cérebro funcionando. A sensação que dá é que é bom ficar se alimentando com glutamato, e é péssimo para o cérebro isso. Não vale a pena botar uma frase assim? Não, eu acho que do jeito que está aqui está bem. Uma outra coisa, alguma coisa é bom a gente fazer a pessoa pensar, né? Tá bom. A ideia aí é essa também. Agora, eu agradeço muito a Adriana, estou esperando os 10 ou 20 próximos. Estou bem, falando por baixo, tá certo? E ela merece muito mais do que isso, com toda a classuda. Ela é a classuda da nossa área, muito séria. Então é preciso ver isso, vamos dar um jeito nisso, Adriana, certo? Agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 92 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 39 votos presenciais e 8 votos online. Teremos os recados da Fabiana sobre a palestra online da Sinvex, Fernando sobre o Conselho dos 500, o Cícero sobre o balanço e a semana da Maxi Proexis, o Albert sobre o debate Côncios e CAEC e a Patrícia sobre qualificação do CP2. E agora com vocês o Eduardo sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer uma convocação aqui aos amigos da enciclopédia que tem a sua inscrição a vencer agora nos meses de novembro e dezembro para fazer a renovação. São 25 assinaturas que vencem agora em novembro e em dezembro são 75 inscrições, ou seja, são 100 inscrições, na verdade, nos meses de novembro e dezembro. E nós estamos com a meta de alcançar os 500 amigos. Estamos hoje com 460, não é isso? Então,
esses amigos a gente convida a fazer a renovação. A gente lembra que as inscrições são facilitadas pelo telefone, ligando no 3525-2652, com o cartão de crédito. Então, basta a pessoa ligar no telefone aqui do CAEC e fazer a sua renovação pelo cartão de crédito. Existe o site também, enciclopediadaconscienciologia.org. Quem fizer a renovação agora, no mês de novembro, vai concorrer a uma máquina fotográfica e também o prêmio mensal, agora, dia 3 de dezembro, vai ser um Kindle. Então, uma forma de incentivo aí para as pessoas se tornarem, se manterem, né, mantenedoras aqui da enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós, aproveitando o tema de hoje, no diálogo, o tema da refratariedade é extremamente importante. Então, saber quando ela realmente é positiva, negativa, em que momento a gente tem que aplicar a refratariedade, é um tema que hoje à tarde, às 3 horas, das 3 às 5, nós vamos estar debatendo na palestra online da Asinvexis. Estamos convidando a todos que venham a participar, integrem conosco, é fácil de entrar e acessar. Somente www.asinvexis.org, clique em palestra online e vai estar lá, refratariedade positiva na juventude. Convido aos jovens e aos que não são tão jovens também a participar. Hoje, das 3 às 5, vamos estar trabalhando com o dia a dia, o brilhantismo emocional, a ponderação, despertologia, ausência e autoconsciência de refratariedade. Obrigada, aguardo vocês até lá. Boa tarde a todos. O Arlindo e eu estamos aqui representando a Comissão de Gestão do Conselho dos 500 da Cognópolis e convidamos os cognopolitas para a Assembleia Geral do Conselho dos 500, que vai ocorrer no próximo domingo, 4 de dezembro, das 15 às 17 horas, no Auditório do Discernimento. Nós vamos debater e deliberar sobre importantes temas de interesse da comunidade. Aqui na pauta estaria... número 1, a proposta de uma política de saúde holossomática para Cognópolis de Foz. É relacionado ao assunto de saúde, alimentação, atividade física, lazer, urbanismo, zooconvivialidade e fitoconvivialidade. No item 2 seria, conheça o projeto Longevitar, composto de um complexo de condomínios com spa, shopping, moradias e clínica do idoso. Terceiro, vamos também tratar da prioridade do plano diretor para Cognópolis. Quarto, eleger os novos membros para a comissão de gestão a partir de fevereiro de 2012. Acesse o site www.c500.org e faça a baixa do documento sobre a proposta de política de saúde holossomática para Cognópolis Foz e conheça aí a nossa pauta. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar o curso Balanço Existencial. Esse curso é um curso que ocorre todo ano aqui em Foz do Iguaçu, na época do Carnaval. Agora, em 2012, nós vamos estar na 10ª edição desse curso. E o curso ele tem uma programação de 4 dias. Então, vai ser dos dias 18 a 21 de fevereiro. E esse curso, ele como o nome diz, Balanço Existencial, ele dá oportunidades para a pessoa trabalhar com uma planilha ou com registros e fazer todo um balanço da sua vida e fazer uma programação, né, um replanejamento, muitas vezes, de algumas ações a favor da sua programação existencial, da ProEx. O curso ele é bastante amplo em termos de outras atividades. Nessa edição, o tema vai ser Grupo Karmologia. Então, vão ser debatidos e apresentados uma série de casuísticas que levam a pessoa a refletir mais sobre a sua questão dentro de um grupo evolutivo